para a nossa sociedade, dia importante também para as nossas instituições, família, por exemplo. Nós vamos falar hoje do amor que a gente tem para com o nosso companheiro, companheira, nosso cônjuge. A questão levantada foi por Jesus junto aos fariseus. Jesus recebeu uma pergunta e precisou resolvê-la em público. E então nós entendemos a importância do matrimônio. Nós vamos meditar nesse assunto hoje. Antes, seguimos a nossa ordem litúrgica. Nós estamos reunidos neste tempo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Pai, estou aqui para ouvir a Tua palavra, que me questiona, liberta, consola e orienta. Abre o meu coração pelo Teu Espírito Santo, para que eu dê atenção ao Teu Evangelho e o aceite em fé verdadeira. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então confessemos os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda a misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. O Salmo 128, acompanhado das nossas crianças aqui, podem vir à frente, os nossos pequenos. Professor também, é hoje da área, ou não tem? Não tem? Então, nesse momento, vamos ficar aqui, vamos orar e vamos falar o nosso salmo. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma padeira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ó Senhor nosso Deus, Pai Celestial, diante do teu altar, com o coração vibrante, ainda com a boa lembrança de nosso congresso, uma semente que é o reino de Deus no coração. Estão hoje servindo a Ti dentro da Tua casa, esses pequenos dos quais é o reino do céu. Abençoa a todos eles,
para que possam seguir, especialmente a tua palavra, edificando a fé sobre ela e produzindo os bons frutos. Guarda-os, bem como a todos os pais, guarda os casais, nessa primeira instituição criada no Éden, o matrimônio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, ontem, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Comunidade, pode sentar. Nós vamos orar com os divinos antes das leituras. Leituras bíblicas são de uma instituição chamada família. Todas elas vamos falar desse assunto. E Gênesis hoje é o capítulo 2, verso 18 a 25. 18 a 25 ainda, quando não havia pecado algum, no grande paraíso, no Éden, nós temos o homem dizendo para Deus, não há alguém que é parecido com ele. E aí ele recebe a primeira companheira, né? A primeira companheira estabelecida ali no Éden, que o casamento começa ali. Gênesis 2,18 diz: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam
vergonha. Esse é o texto onde nós temos, depois até a repetição desse versículo, os dois se tornam uma só pessoa, né? Temos Jesus falando, temos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, vários textos repetem o Gênesis 2. Segunda passagem de hoje é Hebreus no capítulo 2 também. Hebreus 2, 1 a 13. Aqui o texto não vai falar da união de homem e mulher, mas ele vai falar da união de Deus com o povo. Ou seja, como é grande essa salvação. Deus nos faz administradores do mundo por vir. Ou seja, nós vamos cuidar do céu. Nós vamos administrá-lo. Hebreus 2. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem nos guia para a salvação. Jesus purifica os pecados, as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não tem vergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Nós temos um costume de falar muitas vezes, somos irmãos, isso pela fé, irmãos, quando a gente fala da família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Agora o texto nos diz que nós temos o irmão com Cristo. Nós somos irmãos dele. Todos juntos, como ele é filho do Pai, nós também passamos a ser filhos dele. Ou seja, isso torna a gente unido, uma família. Maravilhosa palavra. Por último, agora nós entramos no nosso texto do Evangelho. Vamos ficar em pé. Marcos 10, 2 a 16. O texto do Evangelho
nos traz o assunto dos fariseus sobre divórcio. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Texto do nosso Evangelho de hoje. Credo apostólico nesse momento. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar. Graças dou por essa vida. Graças
o amor dele que faz de tudo para ajudar, para consolar, para reconstruir, sejam famílias, sejam casamentos. Nós vamos seguir com a temática de hoje: ame a pessoa com quem você casou. Ame a pessoa com quem você casou. Vocês ouviram o texto há pouco e todas as leituras desse final de semana são em torno do matrimônio. Todas elas apontam para duas grandes uniões. Uma delas é a união entre homem e mulher. A segunda delas é onde realmente tudo aponta, onde o casamento nosso, ele aponta para um grande casamento que está marcado para acontecer. É o casamento entre Jesus e a sua igreja. O cordeiro com a noiva, conforme diz o Apocalipse. Ame a pessoa com quem você casou. Vocês ouviram a leitura de Marcos há pouco? E, na verdade, esse texto aqui é o texto que mais dificuldade traz para dentro da nossa querida Yelp, para os pastores pregarem. Geralmente, muitos trocam, vão para outros textos, ou para o final do texto que fala das crianças, que é o segundo texto colocado. É difícil de pregar, sim. É difícil de pregar. O contexto dele é uma discussão acalorada, mal intencionada sobre o divórcio. E Jesus precisou falar em público e uma multidão estava ouvindo. Ele precisou dizer sobre esse assunto. Olhando para a Bíblia, nós temos entre uma multidão fariseus que já estavam planejando o que fazer com Jesus. Como que a gente vai conseguir uma prova para que ele possa se contradizer? Então lembraram de algum tempo lá do Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte foi dito algo sobre a separação, sobre casamento, sobre essas coisas todas. E eles anotaram bonitinho. Mas trouxeram esse assunto agora em público, para dizer no meio de todos. Parece muito deselegante esse assunto. A intenção deles não é saber se pode separar ou divorciar ou não. A intenção não é essa. A resposta eles já sabem. Mas a intenção aqui é simplesmente pegar Jesus numa contradição. No entanto, a resposta de Jesus, ela atinge profundamente a gente. O IBGE, no ano de 2018, fez o recenseamento, fez as estatísticas, e uma delas é sobre a questão de divórcio. E foram registrados 340.459 divórcios em um ano, de forma judicial. E mais 79.580 de forma extrajudicial. 60% de todos eles têm a ver com questões financeiras. E o número vem aumentando ano após ano. Antigamente, no tempo de Jesus, quem pedia o divórcio era o homem. E hoje quem pede é a mulher. Então, nós temos o divórcio do tempo de Jesus por qualquer coisa. Uma situação muito banal. Primeiro, eles chegaram para Jesus dizendo assim, nós vamos entender depois qual o motivo. Primeiro, eles chegaram e disseram para ele, de acordo com a nossa lei, o homem pode ou não pode? Ele pode mandar a esposa embora ou não pode mandar embora, de acordo com a nossa lei? A pergunta é errada, não acha? É mais ou menos dizer, de acordo com as minhas regras, porque é a minha lei, a nossa lei, de acordo com a nossa lei, Jesus, pode ou não pode? Olha que confusão. Quando a pergunta já começa mal, ela vai terminar com resposta errada para eles. Não é o que eles querem ouvir. E Jesus diz, afinal de contas, o que diz Moisés? Porque é baseado em Moisés que eles se defendem. E Moisés disse sim, pode. Pode sim o homem mandar a sua mulher embora, preparar um documento de divórcio, e enfim, pode. Não é que um
divórcio era permitido na época? Qual era a lei, qual era a regra que eles obedeciam? Na época, então, quando um homem formalizou um casamento, mas pouco tempo depois achou na esposa alguma coisa que não agradou. Ele não gostou de alguma coisa que ela faz, sei lá, qualquer coisa. Então ele preparava um documento de divórcio e mandava ela embora. Vocês acham isso legal? É legal assim? Por qualquer coisa. Se ele encontrar nela algo que ele reprova, ela ronca demais? Ei, ela não escova os dentes? Ei, alguma coisa que ele acha que não é legal, não gosta desse tipo, dessa atitude, então ele pode mandá-la embora. Claro que não, isso é injusto. Por qualquer coisa assim, os fariseus estavam fazendo trocas no nosso casamento, estavam se defendendo por situação assim. Claro que não é legal. No entanto, não é tão diferente de hoje, que na verdade continua a mesma coisa. Não é tão diferente. Hoje em dia é igual. Jesus então aborda uma frase que nós sacamos dali para o nosso programa Dê-me a Sua Mão. Começou com uma frase muito importante, pertinente. Ele diz como era lá no princípio. Vamos mais adiante do que Moisés. Como era lá no Éden. E lá no Éden, o Criador os fez homem e mulher. Os uniu e os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa. Se a gente quer entender como que Deus vê o casamento, olhe para o filho. O filho tem metade pai e metade mãe. Tente separar as duas partes. Tente separar o que é pai e mãe. Pega o bisturi e corte. Você vai matá-lo. O casamento é assim. A união é tão intensa, tão fundida, que somente a morte pode dissolver. Aí Jesus acrescenta, em particular, na reunião com os discípulos, porque eles sabiam que isso ia sobrar para eles. E de fato, sobrou já para alguém como João Batista, a gente vai ver depois, mas eles precisavam entender o assunto, porque agora arrepiou. Eles vão ter que proclamar isso na sociedade. E Jesus, em particular com eles, diz: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra estará em adultério. E a mulher, se mandar seu marido embora e casar com outra, estará em adultério. Pronto, essa é a lei. Cortou a gente, arrepiou. Os discípulos sabiam que João Batista já foi assassinado por causa desse assunto. Ele havia abordado Herodes e dito para ele: devolve essa mulher, ela é do seu irmão. E Herodias não gostou e chegou nesse momento em que conseguiu a cabeça dele sobre a bandeja. Bom, nós estamos vivendo dias complicados, dias difíceis. A pergunta que os fariseus trouxeram era sobre divórcio, mas a pergunta certa não é sobre isso. A pergunta certa é sobre casamento. O que fazer quando os dias são maus? Um dia a gente estava aqui à frente no altar e a gente olhou nos olhos da nossa amada e disse: prometo honrar, consolar, amparar em dias bons ou maus. Até quando? Até quando a morte nos separar. Em dias bons a gente tem uma facilidade de amar, honrar, consolar, amparar. Dias maus, muitas vezes a gente joga a toalha. Mas os dias maus requerem ainda mais amor, mais aproximação. Há dias bons, há dias maus. A estatística do IBGE aponta para várias causas financeiras, desgosto, jogo, várias causas, atitudes.
podem ser as causas da gente atritar e querer a separação. No entanto, Deus é o maior interessado em fortalecer o casamento. E por que razão? Por uma única razão. O casamento nosso retrata como Ele vai fazer no dia do juízo, como Ele vai casar com o povo. O nosso casamento é um retrato do que Ele vai fazer com o povo. Então Ele é o primeiro interessado a curar, a fortalecer, a santificar o casamento. Afinal de contas, foi Ele que criou. As pessoas não percebem, talvez, essa dinâmica do casamento retratar em todas as coisas Deus. Mas Deus é o primeiro a perdoar. Deus é o primeiro a reconciliar. Deus é o primeiro a não pensar em abandonar. Pense nele com Israel. Quantas vezes Israel andou com ídolos? E o que faz Deus? Atrás de volta. Quantas vezes Israel falava mal de Deus? E o que fazia ele? Reconciliava. Quando Israel já abandonou Deus, ele corria atrás e trazia de volta. Ele não abandona Israel. Por quê? Porque é a sua amada. Israel é a sua amada. E o casamento retrata esse casamento entre Deus e Israel. É o grande amor, é a paixão dos olhos do coração de Deus. Israel é a sua joia. Então Deus está disposto a amá-la, a perdoá-la, a santificá-la, a fortificá-la. Nesse retrato de Deus com Israel, somos nós convidados a fazer o mesmo dentro de nosso casamento. Portanto, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros todos os dias, para que o matrimônio sempre seja digno de honra entre todas as outras formas. Ele é o que é digno de honra entre todas as outras formas, diz Hebreus. A fim de que o diabo não tenha sucesso destruindo casamentos e aumentando ainda mais essas tristes estatísticas sobre divórcio, nós vamos ter que afugentá-lo com a palavra. Tiago diz isso. Tome a palavra, medite nela, onde ela está em uso, onde ela está sendo colocada em prática, o diabo corre. O diabo não tem vez onde a palavra de Deus está em uso. Então, cada dia, orem a Deus, porque Ele está muito interessado em consertar as coisas. Orem a Deus para que vocês tenham a sua palavra em seu coração. Deus está disposto a amar e consertar a ponto de um sacrifício. E Ele fez isso na cruz. Ele amou a igreja tanto que se entregou à morte na cruz. Abrace. Abrace uns aos outros todas as vezes que forem possíveis. O casamento é uma fonte de muita alegria e de muita responsabilidade também. Diz aqui: o homem deixe seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. O casamento exige privacidade. Separação materna e paterna é fundamental. Já não podem mais conviver debaixo do mesmo lar. Precisam separar pai e mãe para que possam ter a devida privacidade. O diabo vem em força onde isso não é resolvido. Orem a Deus, Ele está disposto a ajudar sobre todas essas questões. 60% dos casamentos chegam ao fim por causas financeiras, diz o IBGE, e Deus sabe disso. Não pense que Deus não sabe. Deus sabe. Deus sabe, e Ele quer prover o necessário dia e noite para que possam se amar, honrar, consolar. O amor de Deus cura todas as coisas, e na sua compaixão Ele dá o pão de cada dia. Estejam sempre nas mãos de Deus e de mãos dadas orando com Ele. No meio de um casal deve haver um terceiro elemento: Jesus. No
meio de um casal precisa existir uma terceira pessoa, Jesus. Se Jesus estiver no casamento, independente da dor ou da alegria, da riqueza ou pobreza, independente da saúde ou da doença, lá vamos louvar, porque Ele nos une até o dia da morte nos separar. Casamento é bênção. É bênção. Sempre foi fonte de muita alegria, desde que Jesus esteja no meio. Que Ele guarde a cada um, em nome do Salvador. Amém. Nós vamos entoar no hino Tudo que no mundo você tem. E eu sei que muitos de vocês fizeram olharam nos olhos quando ele falou antes, né? Olhou nos olhos e disse alguma coisa. Eu quero que vocês depois repitam isso. Depois desse hino eu vou chamá-los aqui, vocês vão olhar nos olhos de novo e repetir a mesma coisa que disseram, não sei quantos anos atrás. Tá? Dizer de novo aqui na frente. Vocês estão curiosos para saber o que é, né? Um dia vocês disseram: eu prometo te amar, juntar, consolar. Ou não disseram? Quem disse?
Quem não disse levanta a mão? Tem. Disseram, né? Tem antigo já disseram. Faz tempo, né? Faz tempo. Lembra ainda da promessa? Às vezes, o que você tem a dizer? Por favor, vem aqui na frente, você vai dizer de novo. Estou achando que depois daquilo eu não disse mais. Vem cá. Então, quem olhou para a sua amada e disse isso aqui, vem aqui à frente. Você também. Rodrigo foi o último que disse. Um dia vocês disseram isso. Um dia, sem dúvida, marcou a história de vocês. Nós vamos apenas pedir a Deus que os abençoe no casamento que é tão difícil nos dias de hoje, tão tumultuado, tão cobrado, tão cheio de inovações, né? Um dia vocês ouviram palavras de exortação como, por exemplo, Deus nosso Senhor, em sua bondade, graça e amor, criou um para o outro e os une em casamento. Deus promete abençoar o casamento e abençoará também a união de vocês. Sob a bênção de Deus, o casamento honra ao Senhor e alegra os seus filhos. No entanto, desde o primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceu ao Criador, o casamento sofre crises e amarguras e o diabo procura desunir o que Deus uniu. Mas Deus, através do seu Filho Jesus, providenciou um meio para que também marido e mulher possam viver conciliados. Portanto, quando o mal bater à porta de vocês, ou quando o amor esmorecer, cheguem a Deus em oração. Busquem orientação e consolo na palavra dele, e perdoem um ao outro, como Deus perdoa a vocês. Que tal vocês dizerem, eu também, para o próximo, para o seu companheiro, certo? Eu te perdoo. E dizer também, me perdoa? Que tal? Dizer que amo. Repete de novo. Obviamente que não é aqui uma substituição do que foi feito no passado, mas se o pastor dissesse agora, maridos, olha lá, maridos, vocês recebem as suas esposas, prometendo amar, consolar, amparar, respeitar, ser fiel nas boas ou más situações da vida? Digam sim. Sim. Esposas, na presença de Deus e das testemunhas, recebe seu marido e promete amar, consolar, amparar, respeitar, ser fiel nas boas e más situações da vida? Diga sim também. Sim. Diga sim. Eu quero orar pelo casamento. Quero orar por vocês. Igreja, por favor, possam nos acompanhar no pé. Senhor Deus, tu que uniste homem e mulher, tornaste-os
uma só pessoa. Nós agradecemos infinitamente a Ti porque isso foi feito antes do pecado. E é para o nosso bem. Nós podemos nos auxiliar, nós podemos ser companheiros nos momentos bons e difíceis da vida. Nós podemos exortar um ao outro, nós podemos caminhar de mãos dadas, retratando aquilo que acontece entre Jesus e a igreja, ou Deus e Israel. Nós queremos agradecer pelos longos anos já consumados de amor e fidelidade, de amor e perdão, entre os casais aqui diante do altar. Nós queremos também pedir que protege daqui para frente, até o momento da morte nos separar. Auxilia também a nossa sociedade, que tem dificuldades enormes em relação ao entendimento sobre matrimônio, ou então na facilidade de dissoluções. Nós pedimos a Tua bênção para que esse quadro mude. Que cada um possa ter a seriedade sobre a instituição primária de nossas vidas, que é a família. Nós possamos progredir e, portanto, aumenta sempre em nós o amor entre homem e mulher. Aumenta cada vez mais o perdão quando acontecem as falhas e, sem dúvida, todos os dias acontecem. Aumenta em nós o querer caminhar no mesmo caminho, seja o dia bom ou de grande tempestade. Esteja conosco, Senhor, com a Tua mão imposta, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Pode sentar? A banda vai cantar o hino de 1 Coríntios, capítulo 13, para cada casal. Línguas dos homens pudessem falar, e também a do céu entender. Nada sou, nada valho, se não posso amar, e de nada me vale o saber.
pedir a Deus orando de novo. Nesse momento temos um pedido que toca profundamente o coração. Da Solange trouxe o assunto antes de um acidente ocorrido ontem à noite, né? Ivanilda Magalhães. Acidente sério, né? Muitas fraturas e tal. É uma amiga da Solange lá do Paraná, é isso? Isso, uma ex-aluna, né? De catecismo. E ela participou da catequese com você. Olha só. Nós vamos mencionar, sim, algum pedido ainda, além, especial? Ficamos em pé e oramos. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra é a nossa fonte de alimentação diária. Ela nos coordena, ela nos diz para onde ir. E uma vez que nossos passos estão nos Teus caminhos, por mais íngreme, difícil que seja por vezes, é seguro, é o melhor de todos os caminhos. E ainda nós temos a certeza de que nos leva para perto de Ti e por toda a eternidade. Muitas vezes os caminhos do nosso diário não são tão fáceis como descrito agora há pouco na vida da Ivanilda Magalhães. Sofreu acidente na noite de ontem e encontra-se também em estado muito delicado, difícil. Vai haver, quem sabe, alguma sequela, mas tudo está nas Tuas mãos e no Teu controle, e todas as coisas, uma vez depositadas em Ti, correm para o nosso bem. De alguma maneira, vamos poder aproveitar algo que nos dá algo bom em relação a Ti. Nossos olhos não vão enxergar isso nesse momento, mas com o passar do tempo, o reconhecimento do Teu amor será tão importante e nos aproximará tanto, e nós vamos desejar estar sempre com Jesus para a herança celestial. Nesse momento, abençoa os médicos, cientistas, abençoa os cuidadores, especialmente a Ivanilda, e também todos os que foram envolvidos nesse acidente, que também, de certo, devem ter algum problema para resolver agora. Abençoa a todos para que transcorra de forma graciosa para o bem. Ó Senhor, cuida de nossas famílias, cuide de nossos filhos, para que sejam sempre doutrinados na verdade, para que possam assimilar o amor de Jesus, assim como Ele se entregou pela Igreja, sacrificando-se por ela, esse amor incondicional que possa habitar nos nossos pequenos. Foi tão gracioso quando Jesus pôs as mãos sobre a cabeça de cada um deles e os abençoou, declarando: deles é o reino dos céus. Senhor Deus, hoje é um dia também muito importante no nosso país. A política está exercendo sua função através do voto. As pessoas vão às urnas e nós sabemos que todo o que é eleito, na verdade, tem a permissão de ocupar o seu cargo se for dado por Ti. E nós pedimos que seja alguém sábio, segundo o Teu coração, que possa assumir a nossa cidade e nos governar. Que esteja debaixo do Teu domínio, hoje e sempre. Assim nós pedimos essa bênção para o país também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da Tua presença, nem me retires o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com toda a Igreja na terra e a multidão celestial,
louvamos o teu glorioso nome, entoando com eles seu cântico eterno. Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o entregou, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. E o Senhor pegou o cálice e deu graças e o entregou, dizendo: bebei todos este cálice, a nova aliança do meu sangue, é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. Seja a graça e a paz de Deus com cada um. Bem-vindos aqui a ser o Senhor. Você mais pode ensinar.
abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Pode sentar?